Hoje, 15 de julho de 2020, quarta-feira, o Evangelho encontra-se em Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É isso mesmo, caríssimos irmãos e irmãs. No Evangelho desta quarta-feira, nós nos deparamos com nosso Senhor Jesus Cristo, nos falando desta realidade. A primeira coisa que Jesus faz é uma oração de agradecimento ao Pai, não é? A comum oração da bênção, não é? Depois do Evangelho de ontem, falar, não é, da realidade de ai de ti, como um sentido de uma maldição para as cidades que realmente não viveram a conversão. Hoje o Evangelho nos traz uma beracá, ou seja, uma bênção, não é? O discurso de Jesus, não é um discurso de agradecimento ao Pai, louvando ao Pai, depois, né, de que os discípulos estão reunidos com Ele. Jesus, né, nos convida à vivência desta experiência. Também Jesus nos traz a realidade, né, que nós só conhecemos o Pai porque Ele nos revela. E se nós percebermos em todo o Antigo Testamento, nós vamos vendo sinais da Santíssima Trindade, né? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo, né, no Antigo Testamento, mas de forma mais velada. E com o advento do Cristo, com a encarnação de nosso Senhor, nós nos deparamos, não é, com esta revelação de forma mais, se podemos dizer, explícita. E é Jesus quem nos vai falar do Pai, porque Ele viveu esta experiência com o Pai. Ele nasce da intimidade do Pai com o Espírito, que fecundou o ventre da Virgem Santíssima. Então é esta a realidade. Depois nós percebemos que Jesus vai nos revelando o seu Pai, que é nosso Pai. E inclusive nos ensina a chamar a Deus de Pai, quando nos ensina o Pai Nosso. E também depois é o Cristo que nos vai falar da ação do Espírito. Ele vai nos prometer o Espírito Santo. Então, Jesus, a palavra encarnada, vai nos revelar a intimidade da Santíssima Trindade, o Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Vamos ver mais, né? E ele nos diz que tudo me foi entregue por meu Pai. Então, tudo, toda a criação, né, foi entregue a Jesus. E ele, no ato salvífico da cruz, nos liberta, nos salva, nos restaura, nos dá vida nova. Então ele diz, né, que ele louva o Pai, né, por ter revelado aos pequeninos, né, e não aos sábios, não aos entendidos. Os pequeninos quem são? Somos nós, que na humildade, na simplicidade, fomos capazes de acolher a palavra do Senhor, de acolher a revelação. E que com esta realidade nós, né, nos convertemos, nós mudamos de vida. Então Jesus até nos convida, né, para que nós pequeninos vivenciemos com Ele. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Os pobres, os pequeninos, os humildes correm a Ele, né? E os grandes da terra, os sábios, conseguem ir a Ele, alcançam a fé, na medida que se fazem pequenos e humildes. Só que muitas vezes nós nos deparamos com realidades muito adversas. As pessoas querem, né, dizer que conhecem a Jesus, mas não mudam de vida. Quantas e quantas pessoas nós conhecemos que dizem: eu conheço a Jesus, eu leio a palavra, mas a sua vida não é condizente com a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas, né, se dizem humildes, mas na verdade estão cheios de si, estão cheios, né, de soberba, de avareza e de tantos outros pecados que os afastam de Deus. E estão vivendo como fariseus, né?
que buscam a vida toda, né, um status, né, os bens materiais, ser reconhecido, mas que isso não adianta de nada. Então, caríssimos irmãos e irmãs, vamos pedir a nosso Senhor que a cada dia nós creiamos na revelação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que na humildade do nosso coração nós saibamos acolher a Jesus a cada dia. Que Ele nos ajude a cada dia perceber que nós somos filhos amados, que nós necessitamos dele e que vamos superar todo e qualquer problema em nossa vida, porque a nossa força e o nosso escudo é o nosso Deus e Senhor. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.